Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos, na verdade, para essa retomada, né, dos seminários de pós-graduação em Economia do CDPLAR, nesse segundo semestre, na verdade, de 2021. Primeiramente, eu gostaria, na verdade, de informar que esse seminário está sendo gravado e será disponibilizado no canal da Face no YouTube. Hoje, nós temos o prazer, a honra de receber o professor Vitor Cruz e Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, a quem eu já muito agradeço, né, que nos vai falar um pouquinho sobre o tema On the Transmission of Keynesian and Keynesian Ideas in Brazil through Eugênio Goudin's Principles of Monetary Economics. E depois, após a apresentação, depois do seminário, o debate será mediado pelo professor Luiz Felipe Brusi Cury, do CDPLAR, né, a quem eu também já agradeço e passo a palavra. Professor. Obrigado, Aline, e brigadíssimo aí, Vitor, né, pela disposição em colaborar com o nosso seminário, e acho que é um prazer abrir o seminário do semestre, abrir a série, né, de seminários do semestre com a sua fala e com um tema, né, que é de HPE e não deixa de ser um pouco também de economia brasileira, né? Eu acho que é um prazer a gente poder abrir com esse tipo de temática a nossa série de seminários. Só uma breve apresentação aqui, professor Vitor Cruz e Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, como a Aline já mencionou, né? Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, né? E é uma pessoa que tem aí militado, né? Tem atuado de forma bem muito ativa e muito produtiva, né? Na área de história do pensamento econômico de forma bem ampla, né? Trabalhando temas aí como, né, disseminação de ideias econômicas, né? Que é um tema muito caro aí a mim também, enfim, né, vamos dizer assim, com foco, né, em Brasil, em assimilação aqui de ideias econômicas no Brasil e formação, vamos dizer assim, do que seria, né, pensamento econômico no Brasil, e também tem trabalhado outros temas, né, como, né, inclusive uma coisa que eu acho que é relativamente recente, né, dos novos métodos em HPE, enfim, mas também outros temas aí, né, Vitor, que você tem trabalhado já, enfim, metodologia, aí na sua trajetória. Então, com isso, eu só queria reforçar que é um prazer ter sua presença aqui, e sem mais delongas, eu passo aí para você a condução da palestra, e que, como a Aline falou, né, é muito mais aqui uma oportunidade para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar aí sobre esse artigo seu que, na minha opinião, é um ótimo trabalho e acho que vai acrescentar bastante aí ao nosso seminário, tá bom? Então, obrigado e passo a palavra aí para você. Perfeitamente. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre esse texto, sobre HPE, sobre o pensamento econômico no Brasil, e agradecer ao professor Luiz Felipe, ao professor Aline pelo convite, pela oportunidade. Enfim, a gente vai conversar aqui, eu já me coloco à disposição de vocês a qualquer momento, para qualquer ponto que vocês queiram levantar e qualquer questão na minha conexão também, vocês, por gentileza, me avisem que a gente tenta resolver, certo? Bem, esse artigo é um artigo que ficou bastante tempo no forno, bastante tempo sendo trabalhado. Esse artigo é um artigo da minha dissertação ainda, um artigo que eu comecei a pesquisa lá nos idos de 2015, quando eu estava no segundo ano do mestrado, e ele só foi ser publicado esse ano, só foi ser publicado em 2021. É uma agenda de pesquisa que ela está bastante presente, né, como o Luiz Felipe falou, na questão do pensamento econômico no Brasil e a difusão do pensamento econômico do Brasil, e especificamente o Goudin esteve bastante presente na minha trajetória até aqui.
Esse artigo, esse aqui, bom, naturalmente, esse simpático senhor na nossa capa é o Eugênio Goudin. Eugênio Goudin, como a gente dizia antes aqui de começar, foi bastante longevo, né? Tanto em termos de vida, um indivíduo centenário, quanto em termos de produtividade. Ele passou mais de 60 dos seus 100 anos trabalhando com assuntos referentes à economia. A gente vai discutir, a gente vai abrir aqui a nossa discussão falando sobre a relevância dele para a economia brasileira. Bom, esse aqui é o artigo, né? Só a cara do artigo. O artigo saiu esse ano no European Journal of the History of Economic Thought. Necessário dar crédito aos meus coautores também pelo trabalho, o professor Marco Cavalieri, que foi meu orientador, o professor Marcelo Curado, que foi meu co-orientador durante a dissertação. É uma pesquisa que ela tem origem ela é derivada de uma outra pesquisa do professor Marcelo Curado, quando chamou a atenção do Curado o fato que Goudin citava bastante Keynes, o que era bastante estranho, causou estranheza a ele quando ele notou essa estranha associação, né, entre Goudin e Keynes. A gente foi tentar investigar mais a fundo qual era a natureza efetivamente dessa relação, de que maneira se dava essa associação entre o Goudin e o pensamento keynesiano. E aí, pensamento keynesiano, com todos os asteriscos que a gente pode colocar, a gente vai discutir logo na sequência as nuances, né, que a gente pode atribuir ao termo keynesianismo, no caso. E, enfim, o objetivo do artigo é discutir como se deu a evolução do tratamento dos princípios keynesianos no principal livro do Eugênio Goudin, que é o livro chamado Princípios de Economia Monetária, publicado, teve a sua primeira edição publicada lá em 1943. Pois bem, comecemos falando, portanto, sobre quem foi Eugênio Goudin. Eugênio Goudin é um cara que, na minha experiência, pelo menos, né, o que eu percebo é que ele não é lá tão conhecido, ou, se conhecido, ele não, como é que eu vou colocar? Não é atribuída a centralidade que lhe é devida. E aí, a gente goste ou desgoste do que ele falava, o fato é que ele foi bastante importante para a ciência econômica no Brasil. Retrato disso é a afirmação do Luiz Simões Lopes, né? Luiz Simões Lopes, que foi o primeiro presidente da Fundação Getúlio Vargas, que vai colocar que a história da aplicação metodológica, didática e política das ciências econômicas no Brasil está definitivamente marcada por duas épocas, antes e depois de Goudin. Embora esse antes e depois de Goudin tem um período aqui que é um durante o Goudin, que é muito extenso também, como a gente colocou aqui, que deve ser ressaltado. Mas o que o Goudin fez? O que o Goudin fez que o torna relevante para a história da ciência econômica, então do pensamento econômico no Brasil, e para a economia em si, né? Para o desenvolvimento econômico, para o desenrolar da economia brasileira, no caso. E isso se dá através de diferentes frentes, ele atua em diferentes frentes. Ele é um engenheiro, né, a gente pode chamar de engenheiro economista, e com alguma licenciosidade, uma vez que não existia a profissão economista no Brasil lá no início do século, né, e ele começa a se interessar pelas questões econômicas a partir da década de 20, mais precisamente. Ele é formado em engenharia e ele vai transbordar os seus interesses para a economia a partir dos anos 20. E ele vai ser importante também para que o próprio ensino de economia se tornasse algo formalmente consolidado no Brasil, certo? Coisa que vai acontecer lá em 45, que é a lei, de fato, sai que organiza o ensino de economia no Brasil. E ele esteve diretamente envolvido nessas questões, uma vez que ele esteve em contato próximo com o ministro da Educação à época, que era o Gustavo Capanema. Ele chegou a apresentar o currículo proposto, o currículo que se imaginava para o curso de economia no Brasil. Ele chega a apresentar isso para professores de Harvard, porque, ok, então esse aqui é o curso que a gente está pensando em organizar lá no Brasil. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui está bom? Vocês acham que tem que alterar alguma coisa? Coisa que ele vai fazer em 44, então ele vai estar bastante próximo dessa consolidação
do estudo de economia no Brasil, de uma graduação em economia no Brasil, propriamente dita, né? Porque quando ele se formou em engenharia, não era uma opção, mas tinha disciplina lá de economia, né? Ele se formou na Escola Politécnica, a Escola Politécnica desde a década de 1860 tinha cadeira de economia política. Mas a graduação em si só vai ser algo formalizado a partir da década de 40. Ele cria e edita a RBR, Revista Brasileira de Economia, que é a primeira revista, né, brasileira dedicada a assuntos econômicos, é uma revista da Fundação Getúlio Vargas, que ainda existe, inclusive, ainda é publicada, a revista mais longeva brasileira. Ele vai ser bastante ativo na questão política e no debate político nacional. Ele vai participar, ele vai escrever diversas colunas do jornal que vão atestar essa participação dele no debate público. Ele foi bastante influente no debate público, direta e indiretamente, né? Ele agindo diretamente e agindo sobre outras figuras que foram influentes também no debate público, como a gente vai dizer quando a gente chegar lá no princípio de economia monetária. Ele foi ministro da Fazenda também, certo? Então, aquele período café-filho, aquele breve período café-filho, de coisa de meses, né? Não chega a dar um ano do café-filho como presidente. Ele é o ministro da Fazenda, ele é o ministro da Fazenda responsável por aquela famosa Instrução 113, né? A Instrução 113, ela vem à luz sob a batuta do Goudin. Goudin é o grande mentor intelectual. Diz o Bulhões, que era o diretor executivo da SUMOC à época, e ele dá o crédito todo para o Goudin do desenho do mecanismo. Quem desenhou o mecanismo todo foi o Goudin, o mérito é todo dele. Inclusive, o Bulhões vai colocar que ninguém fez tanto pela indústria brasileira quanto o Goudin com a Instrução 113, tamanha a sua importância durante o plano de metas, né, da industrialização brasileira, durante o plano de metas. E ele esteve bastante próximo dos círculos mais altos intelectuais da economia. Ele frequentou a Montpellier Society, que era um ponto de encontro, especialmente dos economistas liberais, né, via de regra, independente de filiação teórica propriamente dita. Ele vai frequentar a Montpellier Society, ele vai estar fisicamente presente nas reuniões aliás, mentira, ele vai ter nenhuma reunião fisicamente presente, ele tem uma reunião da Montpellier Society em 58, mas ele está em contato frequente com os indivíduos que orbitavam ali, né? Então, a gente tem registro de contato dele com Friedman, com Hayek, com Mises, com o Lionel Robbins, são diversos os agentes dos escalões mais altos da disciplina com os quais o Goudin tem lá o seu contato, especialmente o Jacob Winer e o Dr. Hubbard, que são bastante importantes para o desenvolvimento teórico da economia nesse momento, que tinham até uma relação de amizade pessoal com o Goudin aqui, né? E isso é importante para a trajetória intelectual que a gente está contando aqui, para a história que a gente está estabelecendo aqui, especialmente a relação dele com o Winer. E assim, a amizade era coisa de viajar juntos com a família nas férias, né? Então, combinavam de viajar juntos com a família nas férias. E o Winer acaba exercendo uma influência muito decisiva sobre a forma como o Goudin vai trabalhar a questão da economia keynesiana, da revolução keynesiana, e isso fica bastante flagrante no material de arquivo, porque uma parte da história que a gente está contando aqui ela é baseada também em material de arquivo. A gente teve acesso à correspondência que o Goudin trocava com o Winer, com o Haberler, com Prebisch, né? Apesar também de serem agentes que a gente coloca aqui em polos opostos do debate, a interlocução com o Prebisch era algo relevante também aqui para o Goudin, por motivos que a gente vai explorar logo na sequência também. O artigo em si, então, ok, definido quem é Goudin, o artigo em si. O artigo, o que ele quer fazer? Ele quer avaliar de que maneira se deu a transmissão das ideias de Keynes e dos keynesianos, e aí a gente vai separar essas duas coisas, no Brasil, através dos esforços do Eugênio Goudin. Existe não sei se eu posso dizer um consenso, mas eu não encontrei nenhuma afirmação contrária, pelo menos, de que o Goudin teria sido o primeiro indivíduo a trazer, de fato, o
o Keynes e as ideias keynesianas para o Brasil. Ele vai ser muito importante nesse sentido, especialmente através de um princípio de economia monetária publicado lá em 43. E esse princípio de economia monetária, escrito em português para uma audiência brasileira, ele se faz ainda mais relevante se a gente considera o fato que, lá na década de 40, a parcela da população que tinha uma leitura de outros idiomas não era tão grande, né? Era bem reduzida. Então, um livro em português que discutisse os assuntos referentes à economia, que apresentasse os assuntos referentes à economia para essa audiência, ele tinha o seu valor e ele teve o seu valor. Ele foi muito importante nessa transmissão de pensamento econômico. A gente avalia 3 edições, então a gente quer avaliar a evolução dessa internalização da macroeconomia keynesiana, pelo Goudin, em 3 edições distintas do princípio de economia monetária, como essa transmissão evoluiu ao longo dos 3 livros. Então, a primeira edição de 43, uma segunda edição de 47 e uma terceira edição de 52. E essa terceira edição de 52, ela é relevante por diversos motivos que a gente pode listar. Um primeiro deles é que nessa terceira edição que o Goudin vai separar o seu livro em 2 volumes. Então, ele vai acrescentar, na verdade, ele não vai separar, ele vai acrescentar um volume adicional, certo? Então, agora o princípio de economia monetária é volume 1 e volume 2, a partir de 52. E esse segundo volume, ele vai nos dar, de fato, o cerne dessa transmissão, né? E o ano de 52, ele é relevante também, por quê? Porque o ano de 52, ele marca a aparição da primeira tradução do Economics do Samuelson, então o livro mais vendido na história da disciplina, né? O livro texto do Samuelson, ele vai aparecer em português pela primeira vez em 52. Ou seja, até 52, o que tinha de livro texto em português para que os agentes, para que os estudantes, para que os agentes públicos trabalhassem as questões econômicas? De livro texto no sentido mais usual da palavra, era o princípio de economia monetária. Então, o princípio de economia monetária ele vai ser relevante nesse sentido, né? Ele vai ser muito, muito, muito importante na formação das primeiras gerações de economistas brasileiros, inclusive naquele livro Conversas com Economistas Brasileiros, que a gente vai ter entrevista de diversos célebres economistas brasileiros. Vários deles vão colocar o princípio de economia monetária como uma ferramenta fundamental na sua formação. E isso não só daqueles que vão adotar um tom mais apologético, né, ao que o Goudin propunha. Então, não é só o Henrique Simonsen e o Roberto Campos, que são seguidores da tradição goudiniana, se é que a gente pode falar nesses termos, mas também Maria da Conceição Tavares, o Delfim Neto, que é uma figura um pouco mais difícil de classificar, o Beluso, todos esses indivíduos colocam o princípio de economia monetária como uma ferramenta central para as suas respectivas formações. Certo? E a nossa pesquisa, a partir daí, vai se debruçar sobre 2 pontos. Primeiro o Goudin ele transmite nessas edições o pensamento original do Keynes ou uma espécie de keynesianismo formativo. E aí, separando as 2 coisas, né? Separando nos termos que o Axel Janssen, né? Aquele sobrenome difícil de falar, vai colocar lá em 68, que é economia de Keynes e economia keynesiana, 2 coisas diferentes. Então, a economia de Keynes é o que o próprio Keynes está dizendo lá na teoria geral. A economia keynesiana é aquele arcabouço que a gente está acostumado a ver desde a graduação do ISLM e a transformação que se dá do arcabouço de Keynes, que tem uma natureza eminentemente marshalliana, né, em uma lógica walrasiana. A gente vai transformar esse arcabouço em uma lógica walrasiana. Então, qual desses 2 que o Goudin está trabalhando efetivamente? Então, a gente quer, dentro disso, avaliar quais são os modelos de interpretação de Keynes que são reproduzidos pelo Goudin. E um segundo ponto, que surgiu no artigo só depois, né, depois da dissertação, a dissertação não tinha isso, e foi um ponto que foi levantado na banca, inclusive, da dissertação, é que não faz sentido a gente avaliar só
a questão do princípio de economia monetária descolado dos principais livros-texto existentes à época, certo? Por quê? Porque existe um estado da arte da disciplina, estado da arte da pesquisa na disciplina, e existe um hiato temporal até que esse estado da arte chegue aos livros-texto, certo? É natural que seja assim. Então, a gente vai também tentar traçar um paralelo entre a evolução do princípio de economia monetária e dos principais livros-textos keynesianos que existiam à época. São os livros do Laurie Tarshis, de 47, e o do Samuelson, de 48, que também tem as suas, né, suas histórias particulares e os seus elementos definidores. Mas a gente pode dizer que são os dois primeiros livros keynesianos. Inclusive, o livro do Tarshis ele acaba não tendo tanto sucesso quanto o do Samuelson, mas o Samuelson, ele abertamente, ele aprende com os erros, aspas, do Tarshis, no sentido de acomodação ao cenário ideológico, né? Segunda metade dos anos 40, a gente já tem o macartismo nos Estados Unidos sendo um fator a ser considerado, e qualquer coisa que minimamente trouxesse ali um componente de presença do governo no Estado já poderia ser considerado algo recriminável. Então, o Tarshis é muito recriminado por isso, e o Samuelson ele tenta navegar essas críticas realizadas ao Tarshis para não sofrer o mesmo boicote que o Tarshis havia sofrido no ano anterior. Mas, enfim, esses são os primeiros livros keynesianos que a gente vai ter, os primeiros livros-texto keynesianos que a gente vai ter, e dentro da nossa análise aqui da evolução do que o Goudin vai colocar no princípio de economia monetária, a gente tenta traçar um paralelo entre esses livros aqui também. Bem, o Goudin, e isso aqui é relevante também para o que vai se dar, o que vai ser dito pelo Goudin no princípio de economia monetária. Ele tem um diagnóstico bastante particular em relação à economia brasileira. Ele parte do diagnóstico da economia brasileira uma economia reflexa, e essa ideia de economia reflexa ela lembra muito aquela que viria a ser a percepção cepalina de centro-periferia, e depois de economia dependente, que vai definir que a economia brasileira ela não era capaz, que os ciclos econômicos na economia brasileira eles emulavam os ciclos nas economias externas. Porém, partindo dessa mesma premissa, partindo dessa observação de que existe essa dependência ou essa reflexividade, as conclusões serão distintas, né? Porque o Goudin vai falar o seguinte, então, notem, a gente é uma economia reflexa. Portanto, não existe muito que possa ser feito em termos de política econômica ativa que vai resolver esse problema. Então, é perder tempo, é desperdiçar energia, a gente ficar quebrando a cabeça com uma perspectiva ou com uma prática de política econômica que seja demasiadamente intervencionista, que é diferente da conclusão que vão chegar os cepalinos, né? Que é justamente porque essa economia existe essa relação de desequilíbrio de forças que deve haver uma política que busque superar essas relações, sendo bastante simplista, naturalmente. Ele vai ter um diagnóstico que a economia brasileira é marcada por hiperemprego e baixa produtividade, e aí hiperemprego é um conceito que... enfim, esses conceitos eles estão presentes nas obras dele, mas ele nem sempre explica, tá? Então, economia reflexa. Economia reflexa vai encontrar explicação para o que é economia reflexa numa aula que ele dá para os alunos de Harvard, da Universidade de Córdoba, na Colômbia, no ano 1940. Hiperemprego é o artigo que ele apresenta na Montpellier Society, que tem lá uma notinha de rodapé que fala o que é o hiperemprego. Então, o hiperemprego é a ideia que não existe nenhum tipo de desemprego no Brasil. O Brasil, pelo contrário, a economia está muito aquecida, e a ideia de hiperemprego é que o emprego ele varia entre 95% e 105% da mão de obra. E aí ele justifica esses 5% além, né? Além dos 100%, com indivíduos que não estavam dispostos a trabalhar antes, então não eram complicados na mão de obra, e agora, dentro de um novo cenário, eles passam a ofertar a mão de obra. Ele vai falar o caso das pessoas que são do lar, das pessoas que são aposentadas, vamos entrar nessa.
e a baixa produtividade. E aí, juntando tudo isso, juntando essa ideia de economia reflexa, hiperemprego e baixa produtividade, é que ele vai combater a ideia de que o Brasil deveria se industrializar a qualquer custo, que a industrialização ela deveria acontecer, deveria ser realizada deveria ser colocada em prática uma agenda política para viabilizar a industrialização. Ele fala que não, veja, é importante que a gente se torne mais produtivo. Isso aqui é um trecho de uma carta dele para o Weiner. Vai falar que o Brasil é um paraíso de Manuelesco e aí eu sou considerado o inimigo número 1 da indústria, o que não é verdade, porque eu só sou inimigo da baixa produtividade e dos preços mais altos. Então, é importante que a economia brasileira que ela se torne mais produtiva, e ela pode se tornar mais produtiva sendo uma economia eminentemente agrícola, não tem problema. Agora, precisa se industrializar de maneira autônoma, certo? De maneira que não exija a muleta do Estado, coloca o Gudan. Aí tudo bem, aí está tudo certo. O importante é que seja mais produtivo e que isso aconteça pelas forças naturais e inerentes ao mercado. E, dentro dessa perspectiva, ele vai defender que não deve existir isso de diferentes teorias para explicar diferentes contextos, e isso é uma resposta direta à perspectiva estruturalista que se desenvolve na América Latina, né? Existe uma teoria econômica, uma ciência econômica, uma boa ciência econômica. As equações que vão explicar o comportamento das economias são as mesmas. O que se altera são os parâmetros, certo? Os parâmetros entre as economias eles mudam de acordo com a sua natureza. E esse é o diagnóstico que ele faz para a economia brasileira. A economia brasileira não tem que ter uma teoria específica para explicar o seu comportamento, e com isso ele está discutindo, né, no bom sentido da coisa, com os estruturalistas. E isso é relevante também para o resultado que a gente vai ter no que ele coloca no princípio de economia monetária. Por fim, antes da gente entrar efetivamente no princípio de economia monetária, cabe notar o seguinte, que na literatura a gente encontra uma salada de definições para o que era Eugênio Goudin, né? E a gente sempre tem naturalmente tem aquela tendência a tentar colocar os indivíduos em caixinhas específicas, né? Fulano era verde, Beltrano era vermelho. E nem sempre é fácil fazer isso, nem sempre é algo trivial definir em que caixinha entra cada um. A visão mais usual que a gente tem na literatura é que o Goudin seria um monetarista, embora, do ponto de vista da evolução histórica, ele esteja escrevendo bem antes, né, da ascensão monetarista. A gente encontra também quem o define como austríaco. O Roberto Campos define ele como os dois, inclusive. O Roberto Campos vai contar o trabalho dele falando que o Goudin é monetarista, trabalho falando que o Goudin é austríaco. Vai ter gente que vai ter coragem de falar que ele é desenvolvimentista. O Simonsen vai definir ele como neo-keynesiano. Enfim, aí diversas são as definições que a gente pode dar para o Goudin. Particularmente, a que eu mais gosto é a do Furtado. E o Furtado vai falar que ele é pragmático. Fala, veja, ele não tem comprometimento teórico nenhum. Ele não tem uma filiação teórica em relação à qual ele esteja disposto a brigar. Não. Ele tem visões e concepções políticas pelas quais ele está disposto a brigar, e aí não interessa qual vai ser o ideário que ele vai utilizar para fazer isso. Então, assim, o Furtado fala que as palavras do Furtado, que ele facilmente deslizava para uma argumentação heterodoxa quando isso quando era condizente com os ideais políticos dele. E aí ele é um grande porta-bandeira, né, ao longo do século XX, de uma perspectiva liberal, e aí é sempre estranho juntar essas duas coisas, mas uma perspectiva liberal conservadora. Bastante conservador, buscando sempre uma política econômica que seja liberal e, enfim, o grande nêmesis dele aqui, o grande inimigo, o grande objetivo dele é resolver o problema da inflação no Brasil. E aí não interessa muito o que ele teria que empregar do ponto de vista teórico para resolver o problema da inflação no Brasil. Certo? Então,
ele era um pragmático. Na minha leitura, eu concordo com o Furtado aqui, ele era um cara bastante pragmático nas coisas que ele afirmava, embora exista uma clara dominância de um dos campos aqui, né, no que ele tá fazendo. Pois bem, a gente entra efetivamente no nosso princípio de economia monetária. E a gente vai avaliar as 3 edições do livro. A primeira e a segunda de maneira mais breve, porque o tratamento próprio que elas dão ao keynesianismo de maneira geral é breve, certo? E a terceira edição de maneira mais detida. Os biógrafos do Goudin vão colocar que o livro é uma resposta à marginalização que lhe havia sido imposta pelo Estado Novo. O Estado Novo ele vai marginalizar, não sei se marginalizar é a melhor palavra, embora esteja no slide, vai marginalizar as posições mais liberais. Aqueles que tinham posições mais ferrenhamente liberais acabam se vendo com menos espaço para afirmá-las. E aí o Goudin acaba optando por se concentrar na escrita de um livro-texto. Okay? Ele vai começar a fazer isso no final dos anos 30. Então, no final dos anos 30 ele começa a escrever o livro e vai ser publicado lá nos anos 40, lá em 43. E aqui ele vai mencionar alguns teóricos, né, alguns economistas estrangeiros, né, célebres durante a sua concepção teórica, sua construção teórica. E aí a gente vai encontrar tanto a geração mais antiga, né, os clássicos lá de trás, quanto uma geração mais contemporânea. Então a gente vai encontrar Citação Smith, Citação Ricardo, e aí vindo para os mais contemporâneos, já tem Pigou, já tem o Ralph Hawtrey, já tem o Bert Worley, já tem o próprio Keynes vai aparecer, mas a gente não tem a teoria geral aparecendo aqui. A teoria geral não é citada em 43, na edição de 43. O nome do Keynes aparece 55 vezes na obra, e aí o trabalho de ver isso aqui é contando na mão mesmo, né? Vendo um por um e jogando na planilha quantas vezes aparece o nome. O Keynes aparece 55 vezes na obra, ele é o indivíduo que mais vai ser citado na obra, e aqui é importante fazer a ressalva que o padrão de citação aqui ele não era minimamente próximo ao rigor que a gente tem hoje, né? Era uma coisa muito mais solta do que a gente tem hoje. Mas, ainda assim, as menções estão ali, as menções aparecem. Então, o Keynes é citado 55 vezes, a teoria geral não aparece diretamente nenhuma vez, certo? Coisa que é comum também aos livros-textos. Os livros-textos 47 e 48 já vão ser keynesianos. O ponto aqui é em 43 a gente não tinha ainda um livro-texto keynesiano, certo? Então, não surpreende o fato que o livro-texto do Goudin não tenha esse componente fortemente keynesiano no sentido teoria geral, né? No sentido teoria geral e pós-teoria geral. Aqui, o Goudin ele vai citar o Keynes, especialmente nas discussões referentes à teoria quantitativa da moeda e à teoria bancária, ali que ele vai recorrer ao Keynes, ele vai citar especialmente o Tratado sobre a Reforma Monetária e o Tratado da Moeda, de 23 de 30. 2 dos 3 que o Roger Backhouse vai colocar como a trilogia principal do Keynes, né? Tratado sobre a Reforma Monetária, Tratado da Moeda e a teoria geral. Mas nada de teoria geral ainda, embora ela já tivesse sido publicada há coisa de 7 anos e o debate estivesse ali. Mas, de novo, existe um hiato temporal entre o debate se encontrar na fronteira e ele ser internalizado pelos livros-textos. Em 47, na segunda edição, já fica claro, e ele já diz isso no prefácio, que ele estava trabalhando em um segundo volume. Então, em 47, ele vai publicar uma nova edição do livro, com apenas um volume, e essa edição vai ter diversas incorporações, mas não vai ser o segundo volume. O segundo volume vai ficar para a terceira edição. E aí ele vai dizer que, está lá no prefácio do livro, as modificações introduzidas nessa edição decorrem principalmente da necessidade que verifiquei ao iniciar o segundo volume que ele já estava escrevendo,
de estabelecer, desde o primeiro, ligação mais estreita entre os fenômenos da moeda e do crédito e os da produção. Agora, ele já está caminhando mais para o campo da macroeconomia, a macroeconomia nascente ali nos anos 30. Ele já está se aproximando mais das discussões ditas macroeconômicas, né? E aqui vai aparecer já a teoria geral. A teoria geral já está presente aqui, mas ainda de maneira bastante incipiente, nada que seja muito significativo. A teoria geral já aparece, já é o principal trabalho do Keynes citado no princípio de economia monetária, mas ainda longe do que viria a ser no segundo volume, publicado em 52. Já aqui em 47, ele já começa a indicar uma interpretação ou uma apresentação, melhor que interpretação é apresentação, uma apresentação da economia keynesiana. O que a gente está chamando de economia keynesiana? Economia keynesiana é aquilo que vai surgir lá com o texto de 37 do Hicks. Então, o Hicks, em 37, publicou Mr. Keynes in the Classics, certo? Isso vai ser um primeiro passo no processo, em um processo que o David Laidler e o Ellen Young chamam de ISLMização, né? A transformação em ISLM, a ISLMização de Keynes. E depois, em 44, o Modigliani. Então, são os dois principais passos. Uma primeira geração de ISLMização, assim, o primeiro passo nessa transformação, e um segundo passo em 44 com o Modigliani. Ele já vai começar a esboçar uma apresentação, uma interpretação que ela está alinhada a essa economia keynesiana, não a economia de Keynes, não a teoria geral em si, mas dessa perspectiva walrasiana que vinha se construindo em relação a Keynes. E ele vai apresentar o Keynes aqui como um reformador da teoria marshalliana. Ele vai falar, o Keynes não está fazendo nada de muito novo. Tá? Então, o Keynes está pegando um monte de coisa que já existia, ele está só reformando aquela tradição marshalliana que já existia, e isso pode muito bem ser colocado dentro do paradigma neoclássico, ser acomodado dentro do paradigma neoclássico, que, de novo, reitera essa percepção de que ele está dando uma roupagem Hixiana, né, para o que o Keynes havia construído lá em 36. E aí a gente chega em 52 que é o fundamental, 52 que é a inflexão, né, a transformação do princípio de economia monetária em termos de volumes, agora eu tenho um segundo, e esse segundo é uma transformação muito importante. Essa terceira edição, importante dizer o seguinte, em 47, quando ele publica o texto dele, os livros-textos já estão começando a ser keynesianos, certo? Tanto que o Tarsis surge em 47 já keynesiano e o Samuelson virá em 48 já keynesiano. Embora em 47 ele já alegasse que estava escrevendo no segundo volume. Pois bem, em 52 ele vai incorporar esses debates modernos. Em 52 ele vai, de fato, se aproximar aqueles debates monetários e macroeconômicos que estavam na fronteira do debate macroeconômico internacional, como era o caso dos livros do Tarsis dos Samuelson. Importante, o Prebisch havia feito algo parecido. O Prebisch havia feito algo parecido em termos de trazer o Keynes para a América Latina. O Prebisch tem um livro de 37, que se chama Introduction to Keynes, que ele está justamente apresentando a teoria keynesiana. E aí, em uma carta para o Prebisch, o Goudin vai dizer o seguinte, que ele recebeu com grande prazer uma cópia do livro do Prebisch, e ele vai ler com bastante interesse porque ele está diretamente relacionado com o núcleo do segundo volume do princípio de economia monetária. Isso aqui também vai ser importante para a gente amarrar no final. Então, esse livro do Prebisch e essa precedência temporal do livro do Prebisch na América Latina em relação ao princípio de economia monetária vai ser importante para a gente amarrar também no final. Aqui nesse livro de 52, então, em 47, já começa a ficar claro que ele está colocando um caráter mais Hixiano na apresentação do Keynes, isso. Mas agora, no 52, vai ficar claro que ele reconhece a divergência entre essas duas coisas.
certo? Em 52, ele já vai deixar claro que ele reconhece que tem um corpo teórico keynesiano e que esse corpo teórico keynesiano não necessariamente conversa diretamente com aquilo que o Keynes dizia. Então, tem duas passagens em que ele diz isso. Uma delas é, segundo uma teoria keynesiana, e aí uma teoria keynesiana quer dizer que existe mais de uma, né? Se eu estou falando que de uma específica, existem outras. Se bem que não do próprio Keynes. Então, existem mais de uma teoria keynesiana, e essas teorias keynesianas não necessariamente se relacionam diretamente com o próprio Keynes. Okay? Agora, a gente vai ter um número de aparições muito mais significativo para a teoria geral para o Keynes, todos concentrados no segundo volume. De novo, isso aí é contando um a um, né? Contando na mão, jogando na planilha. A esmagadora maioria está no segundo volume. E o Goudin vai trazer os indivíduos centrais para a Revolução Keynesiana. E aí a gente pode discutir também o conceito de Revolução Keynesiana. Né? A Revolução Keynesiana tem o David Laidler tem um livro de 99 que se chama Fabricating the Keynesian Revolution. E aí, nesse livro, ele vai argumentar que a Revolução Keynesiana não é nem uma revolução e nem keynesiana, diz o Laidler. Isso é outra discussão. Mas fato é que os indivíduos que se relacionam com aquilo que se convencionou chamar de Revolução Keynesiana aparecem agora no livro do Goudin. E aí a gente tem o Hansen, o Hicks e o Modigliani, são agentes centrais nesse processo. E depois vai aparecer outros que seriam também posteriormente, que é o caso do Samuelson, o caso do Robertson e do Weiner, embora o Robertson e o Weiner especialmente fossem opositores do Keynes, mas os opositores desempenharam um papel relevante também na popularização do keynesianismo, também o Haberler e o Orley. E aí, o tom que o Goudin vai adotar em relação a essa teoria keynesiana, ele é eminentemente crítico, certo? Vai dizer que não tem nada de inovador no Keynes, e é curioso o seguinte, é curioso que ele claramente tem uma predileção pela apresentação de um corpo teórico keynesiano, mas ele está dizendo que o Keynes não tem nada de inovador. Então, embora ele reconheça essas duas coisas, tem hora que não fica muito claro sobre o que ele está falando, sobre qual dos dois ele está falando propriamente dito. E a concordância aqui ela vai se dar usualmente em relação aos keynesianos e aos críticos, e não a Keynes, mas mais fundamentalmente em relação aos críticos. O teor principal aqui é o seguinte, ele vai trazer a economia keynesiana, não a de Keynes, dentro da sua argumentação, e ele vai criticar a teoria keynesiana de acordo especialmente com o que colocavam indivíduos como o Weiner, o Robertson e o Haberler, certo? Dentro disso, 4 vão ser os principais tópicos tratados. O primeiro deles, e mais importante, é a teoria do desemprego. E aí, para o Goudin, a maior contribuição, a discussão mais relevante do Keynes, da economia keynesiana como um todo, era a teoria do desemprego, que é um assunto bastante presente também no Tarsis e no Samuelson. Para fazer isso, o Goudin vai se basear no Haberler, no Hansen e no Weiner. Ele está se baseando no Hansen, que era um grande keynesiano, e no Haberler e no Weiner, que não eram lá tão keynesianos assim. Dentro do que esses indivíduos colocavam, Goudin vai defender que aquele equilíbrio com o desemprego presente no texto do Keynes, ele seria um mero caso especial da teoria clássica, aquilo que a gente aprendeu a chamar de armadilha da liquidez, né, no modelo SLM, nos moldes que o Hicks coloca em 37. Então, ele está aqui fazendo o quê? Ele está reconhecendo o mérito na discussão da teoria do desemprego, é uma contribuição relevante, mas, porém, contudo, essa contribuição nada mais é que um caso especial. O caso clássico ele ainda é o mais relevante dentro de toda essa discussão. Então, ele já está aqui com essa primeira versão da IS-elimização. Né? Essa elimização naqueles termos que a gente colocou, que é a transformação do pensamento de Keynes numa roupagem walrasiana. Certo?
E ele está fazendo isso em relação ao que o Hicks coloca, mas ele não está incorporando as contribuições do Modigliani de 44. E isso é importante notar. Por quê? Porque toda essa discussão do Gudin vai ser permeada pela primeira fase da SLimização, a fase Hicksiana, mas ela não vai considerar as principais evoluções dadas aqui pelo Modigliani. Importante dizer também o seguinte: embora a gente esteja falando, né, de SLimização e SLM aqui e ali, não existe nenhum tipo de internalização da parte gráfica da coisa, é só a parte discursiva, é só a parte teórica que ele tá trazendo. Ele não traz gráfico, ele não traz equação, não traz nada disso. É só discutindo a intuição por trás daquilo que a gente veio a conhecer como SLM. Um segundo ponto é a questão dos ciclos de negócios e a tese da estagnação secular. Para o Gudin, então, o Keynes não criou nenhuma teoria nova em relação aos ciclos de negócios, ele não colocou a sua teoria de uma maneira que ela se encaixasse nas demais, e por isso ele vai, portanto, recorrer ao que o Hansen faz, que é a tese da estagnação secular. A tese da estagnação secular, que vai se referir ao fato que existe uma tendência de não crescimento no longo prazo, de manter uma tendência estagnada no longo prazo. E o Gudin vai fazer isso traçando a tese da estagnação secular a uma raiz keynesiana. Então, ele vai falar que a estagnação secular tem uma raiz keynesiana, coisa que o Samuelson também faz, e o Hansen, que é o cara que vai construir a tese da estagnação secular, ele não fazia, ele não falava que era uma tese com raízes keynesianas. Mas tanto o Samuelson, no seu livro texto, quanto o Gudin vão fazer isso e vão, né, apontar toda a problemática de se acumular capital no longo prazo. O Gudin vai discordar dessa tese, falar, ok, então essa tese da estagnação secular de Hansen, ela é uma tese keynesiana e ela é uma tese que está errada. E ele vai basear essa definição no Haberler e no Weiner, de 36. Porque para o Gudin isso era nada mais que uma extrapolação de movimentos cíclicos, então a gente tinha um movimento específico dos anos 30 e dos anos 40, e agora a gente está extrapolando para o longo prazo com a tese da estagnação secular, e mais especificamente o que o Gudin está dizendo é que não existe uma estabilidade de longo prazo na propensão marginal a consumir. E se não existe uma estabilidade de longo prazo na propensão marginal a consumir, eu não posso falar de estagnação secular, porque amanhã ou depois, mesmo dentro do paradigma keynesiano, se muda a propensão marginal a consumir, a estagnação secular pode deixar de ser válida e aquilo ser notado simplesmente como uma observação no tempo, em um ponto específico do tempo, né? Tem um terceiro tópico que a gente chama de temas variados, né? Que a gente coloca alguns temas relacionados ali e próximos, que ele acaba não discutindo com tanta extensão assim. Um primeiro deles é a questão da taxa, das teorias da taxa de juros. Ele critica as teorias da taxa de juros do Keynes e do Hansen, ele faz isso com base em Robertson. Para o Gudin, a preferência pela liquidez não é um elemento chave na motivação para investir. Ele vai colocar que o que é relevante é a abstinência marginal ao consumo, que a gente pode entender como uma propensão marginal a poupar, né? A abstinência marginal ao consumo é a propensão marginal a poupar. Isso é o que é relevante para a motivação a investir, e ele também não concorda que a eficiência marginal do capital tenha qualquer influência sobre a taxa de juros, e ele segue o Schumpeter. Ele vai seguir o Schumpeter para dizer que a taxa de juros ela nada mais é que um desdobramento natural da taxa de lucro, ela é quase que um imposto sobre a taxa de lucro, e ela tem que ser inferior à taxa de lucro, porque os empreendedores só vão se dispor a pagar uma determinada taxa de juros se o retorno esperado que eles têm for maior. E aí, portanto, ele está criticando novamente temas keynesianos, temas que estão presentes no Tarski e no Samuelson também. Ali separado, né, pulando uma linha, tem uma discussão sobre o multiplicador, e essa discussão sobre o multiplicador ela é relevante porque ela não está no PEN, ela não está no princípio de economia monetária, ela aparece num artigo da RBE de 51, mas essa é tida como a principal contribuição original do Gudin para todo o debate. A gente está falando de temas variados. Essa ideia aqui do multiplicador que o Gudin vai colocar, ele vai fazer uma crítica ao tratamento estático que é dado
ao multiplicador keynesiano. Ele vai fazer isso a partir de dois argumentos, né? Ele vai colocar que, primeiro, Keynes está confundindo receita líquida com receita bruta, e o que é importante é a renda líquida, não a bruta. A gente tem que considerar outros elementos. E o segundo argumento que ele vai utilizar nessa crítica ao tratamento estático dado ao multiplicador é que não deveria ser considerada apenas a propensão marginal a consumir e o gasto inicial, mas todo o seu desdobramento, e o multiplicador não fazia isso de maneira adequada. Há quem diga, né, com todas as ressalvas que a gente possa colocar aqui, porque naturalmente quem diz isso são os correligionários do próprio Boudin, mas há quem diga que esse texto ele não teve uma maior influência sobre a macroeconomia, porque foi um texto publicado em português, e aí a gente tem a barreira da língua, mas é uma crítica que seria feita pouco tempo depois pelo Friedman. De fato, ela se aproxima à crítica feita pelo Friedman também nos anos 50. E o último ponto que ele vai criticar bastante é toda a noção da filosofia social de Keynes. Ele vai utilizar a expressão amigo da onça, ele vai falar que o Keynes é o amigo da onça do capitalismo. Por quê? Porque ele está defendendo a socialização dos investimentos e a eutanásia do capitalista, e que isso vai totalmente na contramão da manutenção de um sistema capitalista. Ele aqui vai recorrer ao Hansen, né? Ele chama de insuspeito Hansen, para falar que essa visão do Keynes ela vai tender a um socialismo, vai tender a uma economia planificada que faria com que todo o sistema econômico ruísse. E ele critica o Keynes também por toda aquela dificuldade na redação que a gente bem conhece, né? Então, toda a inflação, que ele chama de inflação de terminologia, de definições e de raciocínios rebuscados e labirínticos. E o Boudin vai dizer que as pessoas só aceitaram esse texto mal escrito porque era o Keynes. Se fosse qualquer outra pessoa escrevendo esse texto mal escrito desse jeito, as pessoas não iam dar muita atenção para aquilo que estava ali, certo? Esses são, portanto, os principais pontos que compõem a abordagem do Boudin. E daí a gente pode depreender, portanto, algumas conclusões. A primeira delas é que, se a gente compara o que está ali na terceira edição, no segundo volume, na terceira edição do Princípio de Economia Monetária, a gente tem um livro-texto sensivelmente atualizado, está bastante próximo aos temas que são cobertos pelo Tarsis, que são cobertos pelo Samuelson, e isso chama atenção, né, por toda a questão da gente estar em um país que não está no centro acadêmico internacional, especialmente lá em meados do século XX, chama atenção essa proximidade. O segundo ponto, até 52, essa abordagem, ela é essa internalização da economia keynesiana, ela se dá com base na primeira fase, na fase Hicks, não na fase Modigliani, que vem a partir de 44. Então, aquele keynesianismo tratado ali, ele é um keynesianismo pré-44. E aí, que talvez seja, enfim, é um ponto bastante significativo, mas o Boudin ele vai se manter crítico a essas teorias keynesianas sempre que elas entravam em contato com os seus princípios mais próximos ao livre mercado. Então, a gente tem o quê? A gente tem a percepção que ele apresenta teorias que são dos continuadores da tradição keynesiana, não do Keynes, necessariamente, que ele é crítico àquelas teorias que ele está apresentando para o público brasileiro, e que isso está inserido em um contexto no qual o seu principal rival intelectual, em termos continentais, você pode colocar, bom, tem um debate com o Simonsen, naturalmente, mas em termos de influência, né, o Prebisch é muito influente, e o Boudin reconhecia o peso que a figura do Prebisch tinha. O Furtado relata que certa vez o Boudin falou para ele, Furtado, fala para o Prebisch parar com essa besteira de ser pau e vir para o Brasil, que a gente precisa dele aqui, a gente precisa da ajuda dele aqui para elaborar política econômica. Então, fala para ele largar isso aqui para cá. Então, ele reconhecia o peso e a influência que o Prebisch tinha, ele reconhecia o intelecto do Prebisch, naturalmente, e o texto dele vem na sequência de um texto do Prebisch, o livro do Prebisch, o Introduction to Economics, no qual ele está
trazendo a sua leitura do Keynes, né? Ele está trazendo a sua leitura do Keynes para o público latino-americano. Então, isso aqui pode ser visto também como uma reação no sentido no sentido mais amplo do debate de política econômica e da questão ideológica aqui por trás do cenário latino-americano durante meados do século XX, né? Então, isso aqui daria até atribui uma certa coerência, um fio condutor à obra do Godin como um todo e relaciona essa interpretação que ele está trazendo do Keynes, essa apresentação e essa interpretação que ele está trazendo do Keynes, coloca ela numa perspectiva mais ampla de toda a sua obra, de todo o seu pensamento, certo? E é isso que eu queria apresentar para vocês nesse seminário. Então, de novo, quero agradecer a professor Luiz Felipe, professor Aline e ao CDPLAR de maneira geral pelo convite. Eu estou aqui à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações que vocês tenham a fazer e, enfim, qualquer ponto que seja levantado agora, fique à vontade para me escrever também, então aí os meus contatos, certo? Obrigado pela atenção de todos e todas. Aline, eu posso... Obrigada, Vitor. Tomar a palavra sim, aqui? Pode, Luiz, pode Beleza. conduzir o debate. Tá, joia. Bom, eu só acho que reforçar aqui que está aberto, gente. Quem quiser aqui pode levantar a mão, pode, enfim, não sei, desarmar o mudo aí e intervir na conversa, enfim. Quem tiver alguma pergunta e tal, coloque. Fagner já está inscrito. Vamos começar com o Fagner, então? Eu tenho comentários aqui, mas como às vezes a gente tem mania de ficar falando muito, eu vou abrir aqui para o Fagner e aí depois, se for o caso, eu entro. Mas pode falar, Fagner. Fica à vontade. Beleza. Boa tarde aí a todos. Muito obrigado pela apresentação, professor Vitor. Eu queria dizer que seu artigo, eu já tinha lido seu artigo, o professor Bruce me mandou ele há um tempo atrás, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Prebisch, sobre a difusão dele do keynesianismo, muito parecido com o seu trabalho. Ele me chamou muita atenção para muitos pontos, e no artigo você até coloca sobre como seria interessante uma pesquisa comparando. Quando eu li, eu fiquei pensando em muitas relações entre esses autores. Algumas você já até coloca, a diferença de que o Godin está olhando para o ciclo, uma economia reflexiva, e o Prebisch não. O Prebisch está falando de ciclo muito antes de Keynes, mas ele olha para o ciclo e vê com uma questão de preciso intervir. E outras questões é que o contato do Prebisch, eu estou até com o livro dele aqui, de 47, uma edição que está quase desmanchando aqui, e ele cita só o Keynes, não tem esse conhecimento, não sei se o conhecimento, mas ele não tem essa relação de outros tipos de keynesianismos. E apesar de que ele é um autor que também tinha certa influência nos ciclos acadêmicos dos Estados Unidos, ele tem muita relação com o povo de Harvard, já na década de 30. E outra questão é que também o Prebisch nos anos 30 é muito... Quando conhece o Keynes, ele vê o Keynes em 33, em Londres, ele recebe com muito entusiasmo o Keynes no momento que ele está rompendo com suas ideias neoclássicas, que ele se diz um neoclássico, no início da sua vida, e depois também, assim como o Godin tem muitas críticas ao Keynes, o Prebisch também quer se romper disso, mesmo antes da CEPAL. Assim, tem um projeto que ele vai começar, de uma teoria da dinâmica econômica, que ele pontua lá, olha, o Keynes tem certos vícios que também tem nos neoclássicos, então falta ele dinâmica, então também é uma relação dupla aí com o Keynes. Eu acho que esse estudo comparativo ia ser muito interessante mesmo. Então é isso, queria agradecer, eu adorei seu artigo, ele me inspirou muito aqui para a minha pesquisa. Obrigado. Obrigado, Fagner. Eu já respondo o Fagner agora, a gente levanta mais... Acho que pode sim, Vitor. Tá. Eu posso encerrar a apresentação aqui também?
Pode, por favor, isso que eu ia Que te aí eu pedir. arrasto para cá o zoom, não precisa ficar olhando para o lado. Que eu fico olhando pra cá. Exato. Aí você não Não, fica não só é, num quadrinho aqui para não é nova gente. apresentação. Peraí, stop share. Deu, né? Beleza. Deu. Agora tá Vou jogar. sua Tentando câmera. arrastar o zoom. Pronto, maravilha. Bem, Fagner. Pô, que legal que você está fazendo uma pesquisa relacionada. Eu confesso, e antes de mais nada, que legal também que você está com um livro aí de 47. Eu gosto de vamos avaliar a edição, tem que pegar as edições lá de trás, livro desmanchando, aquele livro que você tem que usar máscara para ler, porque está todo mofado, eu fico cheio de alergia, eu tenho que usar máscara para ler, cirúrgico para ler, porque senão eu fico O lascado. meu tá com as páginas coladas já. Pois é. É aquele negócio de usar a máscara before it was cool, né? Depois de máscara. Sim. Aí máscara hoje em dia já não é mais vantagem de ninguém, né? Mas assim. Eu uso na época que eu ia na farmácia, eu comprava as 10 máscaras, cada uma por R$1, trazia tipo para casa. Enfim, eu confesso que eu não li o livro do Prebisch e eu sei muito pouco sobre o Prebisch. Eu sei mais do Prebisch de maneira marginal, certo? De maneira como ele está relacionado aqui com as questões. E aí, isso que você traz, que você diz sobre o Prebisch citar o Keynes, está falando do Keynes, eu acho que reforça ainda o ponto do contraponto, o ponto que o Goudin está falando, ok, então, ó, veja só, a gente tem esse livro aqui, está apresentando essa visão do Keynes, mas a gente pode dar essa roupagem para o Keynes de acordo com o que é construído pela economia keynesiana e que vai levar a conclusões distintas, certo? E essa relação do Goudin com o Prebisch é curiosa porque a gente pode acusar o Goudin de várias coisas, mas a gente não pode acusar ele de não dar espaço para os seus rivais também. Então, aqui o texto seminal lá de 49 do Prebisch, ele vai publicar na Revista Brasileira de Economia, vai publicar uma tradução na Revista Brasileira de Economia, mas é curioso que é o seguinte, ele publica o livro, o texto, o artigo na Revista de Economia, mas a gente tem carta dele em paralelo para o Weiner falando assim, olha, então, bate nesse texto aqui para mim. Leia e reclame desse texto aqui para mim, por favor. Então, a gente nota que existe essa troca entre os dois, uma troca que pode chamar de sadia, né, em prol da ciência, estão sendo respeitosos aqui, um com o outro dentro do possível, mas ele está o tempo inteiro tentando levar à frente a sua agenda, tentando o tempo inteiro colocar a sua agenda à frente, e, enfim, nenhum debate, ele quer que a sua agenda saia vencedora, naturalmente. Mas muito legal a sua pesquisa e precisar de algo, me escreva, a gente conversa, vai ser um prazer. Sim, obrigado, vamos conversar. Deixa eu aproveitar aqui que... Obrigado aí, Fagner, pelas colocações aí. E aproveitar que não tem ninguém inscrito agora. Eu acho que a gente já tinha até conversado, né, Vitor, que eu disse que eu gostei muito do seu artigo e tal. Assim, uma coisa que, na verdade, eu até fui ler seu artigo um pouco por conta de estar estudando um outro personagem que eu achei que acabou tendo um paralelo ali com a coisa do Goudin, que é o Landauer, né, que é um autor que foi inspiração para o Simonsen, de alguma maneira, discutir com o Goudin. E aí eu, enfim, pesquisando uma coisa desse período, fui ler seu artigo e me ajudou bastante. E eu fiquei pensando, assim, uma coisa que enfim, é muito mais um comentário do que propriamente uma pergunta, né? Mas o Landau tem uma trajetória que em um ponto é similar à do Goudin, né? Que é a de alguma maneira estabelecer um diálogo com não é nem o keynesianismo, talvez, né? Um diálogo com a obra de Keynes, com as ideias de Keynes, mesmo sendo aquilo que a gente poderia chamar de alguém que a princípio esteja num campo contrário, num campo que não é, vamos dizer assim, o da política econômica keynesiana, muito antes pelo contrário. Ele era um cara que lá na Alemanha, nos anos 30, recusou
todo tipo de... Ele é a maioria dos autores caracteriza como socialista de mercado, enfim, um autor que recusou qualquer tipo de política contracíclica, aquela época lá nos anos 30 na Alemanha, para tentar reverter a depressão e tal, né? E aí, o que acontece? Quando ele migra para os Estados Unidos, né, devido à ascensão do nazismo e tal, quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai estabelecer um debate com Keynes, assim, né? Então vai ter, enfim, vai escrever sobre a teoria dos juros de Keynes. No livro dele ele vai trazer um pouco Keynes, vai trazer o Hansen um pouco para discordar, um pouco para no livro dele sobre planejamento, para dizer, olha, os limites, quer dizer, esse tipo de teorização aqui ela é limitada e tal, o que interessa para ele é o planejamento, né? De alguma forma, o Goudin, quer dizer, ele traz também esse keynesianismo, essas ideias de Keynes, vamos colocar assim, mesmo que não seja, né, a teoria ou o tipo de economia que ele está achando que ele, enfim, concorda mais, para o qual ele se inclina mais. E eu fiquei pensando que talvez, assim, será que não é justamente nisso que está um pouco a força da Revolução Keynesiana, que é justamente, quer dizer, algo que um economista, por exemplo, no caso do Landauer, era um economista de formação neoclássica, pró-planejamento, aquela ideia de que capitalismo livre vai levar ao monopólio, então nós temos que é preciso ter um planejamento aqui para que se atinja o ótimo em sentido neoclássico. Quanto um economista como o Goudin, quer dizer, um economista eclético, pragmático, mas assim, sobretudo liberal, quer dizer, ninguém estava imune a isso, né? Então eu fico pensando se a vamos dizer assim, é claro que não sejamos anacrônicos, nos anos 30 e 40, muita coisa que hoje está estabelecida estava em discussão, né, e tal, mas que às vezes a força da Revolução Keynesiana muitas vezes não está, não assim, naquilo que os ditos keynesianos fizeram ou levaram à frente, mas justamente numa, vamos dizer assim, na impossibilidade de que personagens que não estavam, né, não aderiam a uma agenda que era a agenda que acabou sendo, vamos dizer assim, associada, né, às ideias de Keynes, que é a agenda política contracíclica, da política pró-demanda, etc. e tal, essas pessoas não puderam ignorar e tiveram que se engajar em algum tipo de debate, em alguma medida até teoricamente produtivo, com isso, né, dadas as circunstâncias do momento e tal. Então, é um pouco assim, tô juntando aí o que você traz com o seu artigo com outras coisas que eu tenho pensado, isso me levou a pensar um pouco isso, e aí era para saber se você concorda, o que você acha disso. E aí uma breve coisa que aí é uma pergunta mesmo, assim. Se você acha que a minha impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho assim, de ver assim, Keynes no Brasil é algo assim, tem essa chegada assim via o Goudin, mas na verdade nos anos 50, vamos dizer, no Brasil, me parece que o tom é muito mais dado em termos de política econômica, agora pensando aí um pouco na relação ideias econômicas e política econômica, que nem é o que você trata no artigo, então também assim, no nível do comentário, da especulação, até porque eu não tenho reparo a fazer ao artigo, acho que ele está muito bem construído. Mas assim, é quase um pouco assim, tem essa chegada, vamos dizer, com o Goudin, enfim, a gente sabe que Keynes já era algo conhecido ali no Brasil, mas me parece que a agenda de política econômica refletia, pensando nos anos 50, plano de metas, toda aquela coisa, ela refletia muito mais, vamos dizer assim, uma economia do planejamento até anterior, em alguma medida, do que, talvez não anterior, mas assim, eu não vejo aquela agenda de política econômica como uma agenda keynesiana. Me parece que vamos dizer assim, essa ideia de uma agenda de política econômica propriamente keynesiana é algo que se coloca relativamente, vamos dizer assim, mesmo no âmbito da burocracia estatal brasileira, etc., é algo que vai se colocando mais para frente um pouco. Não sei se você
concorda com isso? Assim, é um pouco pensando um passo adiante. Será que essa chegada da discussão das ideias de Keynes no Brasil via Gudan, você vê um impacto disso, vamos dizer assim, na política econômica, que a gente sabe que nesse momento e nas décadas posteriores ali teve aquele corte desenvolvimentista e tal, etc. E tal, né? É um pouco algo nesse sentido, mas é claro que o texto não está argumentando nesse sentido, então assim, você não tem a menor obrigação de resolver isso. É algo que o texto me fez pensar, mas é isso, já falei muito aqui, vou te passar a palavra e depois o Marcos já está inscrito. Obrigado. Maravilha. Então, obrigado pelos questionamentos e por fazer pensar sobre essas questões, né? Eu vou começar do final aqui, sobre a questão da agenda econômica. Eu acho que você está certo em tudo que você falou. Assim, eu vou concordar com tudo que você falou, basicamente. E, de fato, a agenda econômica brasileira, ela vai ser, ou ela, não sou especialista também nisso, mas ela me parece que ela vai ser mais dominada por uma linha estruturalista, desenvolvimentista, né, do que propriamente aquela linha que está sendo proposta pelo Gudan. Inclusive, toda a questão do política de distribuição e exportações, aquilo ali precede o Keynes, inclusive, né? Aquilo ali já começa antes de 36, aquilo está presente na economia brasileira antes. E se a gente pensa em termos de, vamos lá, de Gudan e uma linhagem com o Gudan, que se inicia com o Gudan, de pensamento mais liberal, menos intervencionista e tal. Acho que essa perspectiva ela só vai começar a ser dominante a partir da década de 80. Assim. Até ali a gente tem uma predominância de plano de meta, segundo o PND, e toda aquela. São breves os períodos em que a gente vai ter um governo que não se associa a essa questão desenvolvimentista. Inclusive, tem aquele texto do Fonseca, né? O Fonseca vai definir os governos brasileiros ali em termos de desenvolvimentismo, ele vai falar que de 30 a 80, a gente só tem dois que não são, que é o Dutra e o Castelo Branco. O resto é desenvolvimentista, de acordo com a definição dele. Então, me parece que, de fato, ele está trazendo essa discussão. Essa discussão ela tem uma relevância acadêmica bastante significativa, e isso fica claro quando a gente vê, eu converso com economistas brasileiros, a gente tem gente dos dois lados, dos dois extremos, falando o quanto a discussão proposta pelo Gudan no princípio de economia monetária ela foi relevante. Então, a gente tem a Tavares, o Beluso e o Simonsen e o Campos. São campos opostos. E todos eles estão falando que, ok, a gente começou a aprender Keynes, começou a estudar Keynes com o princípio de economia monetária. Então, acho que tem uma validade acadêmica direta, mas menor do ponto de vista político. Se tem do ponto de vista político, vai ser do ponto de vista mais indireto, no sentido que os formuladores de política que vieram na sequência tiveram esse contato a partir do princípio de economia monetária. Mas isso é impressão, também não sou o maior especialista do mundo nessas coisas. A questão da revolução keynesiana, também concordo com tudo que você falou, porque a revolução keynesiana ela centraliza as coisas de um jeito que ela torna impossível você discutir macroeconomia e não falar sobre aquilo ali. Não interessa aonde você esteja no espectro intelectual ali, no espectro ideológico, você vai ter que dialogar de alguma maneira. Ou você vai ter que concordar, ou você vai ter que discordar e mostrar por quê. Porque, do contrário, você está morto, você não vai ter muita voz ativa. É mais ou menos o que vai acontecer nos anos 80 com novoclássicos. Novoclássicos vão fazer isso também na macro, os novo-keynesianos depois vão ter que se dar um jeito de dialogar para poder sobreviver, porque senão não tinha muito para onde tocar o barco. Mas sim, enfim, a revolução keynesiana tem muita coisa que pode ser discutida, né? Então, o Leila, por exemplo, como eu falei, vai falar que não é nem uma revolução, não é nem keynesiana, porque a gente está consolidando, na verdade, um monte de coisa já estava no ar, um monte de coisa estava sendo discutida, ele consolida e coloca na teoria geral. A teoria geral ela tem o mérito de materializar todas aquelas discussões, no caso. Mas o movimento, e se a gente entende esse movimento como a origem da macroeconomia e tal, não sei o quê, ele de fato vai ter esse mérito de não poder ser ignorado.
Então, ele domina de maneira que ele não pode ser ignorado. E isso vai se tornar bastante flagrante até os anos 70. Só os anos 70 que a coisa vai começar a mudar de figura. Até onde eu entendo, pelo menos. E, por fim, aí você falou da questão do planejamento, que o Gudin era o contrário do que você estava dizendo do Landauer, né? Porque o Gudin, ele era muito frequente tudo que ele escrevia, uma contrariedade a qualquer tipo de planejamento. Então, qualquer espécie, em qualquer grau de planejamento está errado. Então, eu não quero planejamento de jeito nenhum. E é por isso que vai bater na filosofia social, inclusive, do Keynes. Mas, para fazer isso, de novo, ele tem que recorrer, ele tem que dialogar com a questão da Revolução Keynesiana, porque, senão, ele não consegue também ir muito para frente. E aí, a Mont Pelerin Society que a gente falou, tamanha era essa centralidade dos keynesianos, que a Mont Pelerin Society ela surge porque os liberais não têm mais com quem conversar. Então, os caras mais liberais, eles estão isolados. Então, eles fundam a Mont Pelerin Society, porque ali eles vão ter um meio de conversar entre si. Então, vamos juntar os liberais do mundo aqui e vamos conversar. Porque a dominância era completa. A dominância foi completa durante bastante tempo. Legal, obrigado. Tem inclusive, eu já vi, né, o argumento de que, né, quer dizer, aquela ideia, o neoliberalismo surge nos anos 70, né? Tem autor que recua isso para dizer, olha, na verdade o neoliberalismo é isso, é nos anos 30, aquela arregimentação dos liberais para enfrentar esse desafio, é ali que está, vamos dizer assim, o início, né? É ali que está o início do movimento que no fundo vai frutificar, no sentido assim, de ser algo mais mainstream, mais hegemônico, etc. E tal, lá nos anos 70, nos anos 80, mas que, na verdade, é isso, né? A Mont Pelerin Society vamos dizer assim, são tentativas de reconstruir certas coisas na economia, né? Para enfrentar esse domínio da Revolução Keynesiana, que vão, de alguma maneira, reorganizar o campo, vamos chamar, muitas aspas, liberal. Mas legal, beleza. Deixa eu passar. Tem que pensar sobre isso. Tem que pensar. É só um comentário mesmo, assim, Sim, mas enfim. Deixa eu passar a palavra para o Marcos aqui, que está inscrito. Diga lá, Marcos. Boa tarde, todo mundo, né? Boa tarde, Vitor. Um prazer ver sua apresentação. Ainda não li seu artigo ainda, mas já bloqueei aqui para eu ler em breve. Mas com base na sua apresentação, e assim, parabenizar, né? Porque é um artigo muito bem construído, né? Que realmente serve de inspiração aí para quem estuda HPE, independente de qual tema, né? Mas eu, até se a gente tivesse combinado, não ia casar tão certinho o último comentário aí de você e do Luiz, é justamente sobre isso que eu ia perguntar, sobre a Mont Pelerin Society. Eu gostaria de saber, assim, o Gundam, né, participou lá da Mont Pelerin Society, e basicamente eu queria saber a sua opinião, o quanto que essa participação foi decisiva na própria constituição dele, na leitura keynesiana, né? Acho que está meio subentendido aí na apresentação que o contato, né, com o Jacob Wagner, né, que participou um pouco lá, né, da Mont Pelerin Society, contribuiu sim para a leitura dele keynesiana, mas tem algum, também se você sugere algum trabalho que já discutiu o papel da Mont Pelerin Society no pensamento dele, ou coisas relacionadas, me interessa, tá? Se eu conhecer alguma coisa nesse sentido. E, por último, é engraçado que no final da minha graduação, né, a gente ingênuo e tudo, eu fiz um artigo, né, comparando neoliberalismo assim, em 3 países, né, e eu peguei um economista de cada país, né. O artigo está parado no tempo, assim, porque eu não dei continuidade, porque depois eu mudei de tema, etc. Mas
Na Argentina, eu coloquei o Martins de Rosa, no Chile, o Sérgio De Castro, um Chicago Boy, e no Brasil eu peguei o Eugênio Goudin e coloquei ele como neoliberal, porque justamente recuando essa ideia aí do Luiz acabou de falar, né, que a literatura traz o Goudin, traz a Multiplication Society, o neoliberalismo nos anos 30, 40. Eu acho que a participação do Goudin foi muito pequena, né, como você disse, né, foi uma reunião, né, presencial, não sei se ele manteve contato depois, mas também queria te perguntar, só de curiosidade, o que você acha dessa definição do Goudin como neoliberal? Seria viajar muito? Pode ser trabalhado nesse sentido, porque o meu artigo está parado, mas não sei se eu retomo isso. É isso, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, vamos lá. Não são uma pergunta mais fácil de responder, a outra não tanto. Mas vamos lá. Vou começar pela Montpellier, que é a mais fácil. O Goudin, de fato, ele participa de uma reunião da Montpellier. Aqui ele vai participar de 58, acontece em Princeton. E aí, ali ele vai participar de uma mesa que ele vai ter contato com Friedman, com Hayek, com outros caras. E aí eu não posso fazer afirmações do tipo que essa é a única participação dele. O que eu posso falar essa é o único registro que eu encontrei de participação dele na Montpellier. Agora, durante a década de 50 também, antes da Montpellier, ele organizou uma série de seminários na Fundação Getúlio Vargas, que ele trouxe vários dos caras grandes. Ele trouxe o Robbins para dar seminário aqui, ele trouxe o Maurice Billet para dar seminário aqui, ele convidou o Prebisch declinou do convite, ele trouxe o Weiner, ele trouxe o Haberler. Então, ele estava presente, ele tinha uma interlocução nesse meio, mas a Montpellier, em específico, é 58. O registro que eu tenho é de 58. Eu não tenho outro registro para além de 58. Mas ele estava ali, ele estava no meio dessa galera, estava lá presente, certo? Inclusive, era um tom bastante deferente com o qual eles tratavam o Goudin. O Goudin era muito bem quisto nesses centros. O Haberler chega a escrever uma carta para o secretário de Estado americano, Henry Kissinger, falando que o Goudin era amplamente respeitado. O Goudin era um veterano de Bretton Woods. O Goudin estava presente em Bretton Woods, né? Ele não era o chefe da delegação brasileira de Bretton Woods, mas ele era o único que falava inglês. Então, na prática, ele era o chefe da delegação brasileira em Bretton Woods. Então, assim, ele circulava bem nos principais meios intelectuais, especialmente liberais de meados do século XX, especialmente com Weiner. Weiner que teve uma grande influência sobre ele. Então, eu vejo a causalidade mais reversa. Eu acho que, na verdade, as preconcepções que ele tinha o levam a Montpellier e não o contrário, certo? Então, ele se associa a esse grupo, ele se aproxima daqueles que pensavam como ele, e isso o leva a Montpellier, e não o contrário. Mas, assim, na minha leitura, de maneira mais ampla, de maneira mais geral daquilo que está propondo. E sobre o que você falou de neoliberal, eu particularmente, a gente teve tanta definição para as coisas na vida que eu tenho dificuldade de delimitar. O que é o neoliberalismo? É isso. Essa é a definição. Eu não sei se eu sei definir o que é neoliberalismo de maneira mais precisa. O que eu posso te dizer é que você falar que ele é liberal é absolutamente razoável, absolutamente condizente com tudo que ele defendeu a vida inteira, com a bandeira que ele hasteava durante a vida. Então, ele vai ser ministro da Fazenda, ele vai sair do Ministério da Fazenda quando ele não vai conseguir mais colocar a política dele em prática. Quando começa a ter influência na política que ele quer realizar, ele pede o boné e vai embora. Existem os registros também de arquivo que vão dar conta disso aí. Mas é isso, sem dúvida nenhuma, ele era um cara liberal, ele é um cara que hoje certamente se aproximaria daquilo que a gente chama de neoliberal, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se eu sei definir o que a gente chama de neoliberal, entendeu? Eu não sei se eu me fiz claro, mas
Esse é o ponto. É uma questão conceitual, é uma dificuldade conceitual minha, uma deficiência minha. Você me perdoa. E sobre o artigo engavetado, fique tranquilo que todos nós temos artigos engavetados desde sempre. Alguma questão mais, gente? Alguém mais quer se inscrever aí? Como que... Já que sobrou um tempo, eu vou, então, Luiz, aproveitar. Peraí, Vai a lá, gente abre Eduardo. a câmera, né? Aproveitar, o Vitinho tá aí. Que prazer. Né? Eu fiquei curioso, na verdade, não, Vitinho, passou meio reto, assim, né? Tu falou do Furtado, a visão do Furtado em cima do Gudan. Eu fiquei curioso, no fundo, porque, claro, assim, tem todo o... Fala muito do Prebisch, falou muito do Prebisch, né? Para mim, assim, na época, o Prebisch também sendo o principal economista da América Latina, pelo menos ao meu ver, né? O Furtado, claro, com todo o destaque dele, não tem como negar, óbvio, mas o Prebisch muito maior, eu acho, nesse sentido. Mas eu queria saber, assim, mais relações, digamos assim, internas, né, com o Brasil mesmo. Qual que era a visão do Gudan em cima do Furtado? Ou qual que era a comunicação? Que a gente falou assim, teve comunicação do Gudan com o Prebisch, mas qual que era, né, essa troca que tinha, então, com o Furtado, né? Não sei se apareceu isso também, né? Ficou a dúvida, assim, na minha cabeça. Maravilha. Sempre um prazer, Edu. Então, Furtado. Eu tenho menos registro de contato do Gudan com o Furtado que com o Prebisch. Eu tenho material de arquivo de carta trocada entre o Prebisch e o Gudan, eu não tenho entre o Gudan e o Furtado. A relação que ele tinha com o Furtado, me parece, até onde eu entendo, era parecida com a do Prebisch. Então, existia um respeito mútuo, certo? Então, um reconhecia o intelecto do outro, mas discordava com absolutamente tudo que o outro falava. Era basicamente isso, né? Tanto que a questão do chamar o Prebisch para vir ao Brasil é um relato do Furtado. Furtado, no conversa com economistas brasileiros, vai contar essa história. Então, ó, Gudan se dirigiu a mim e falou, fala para o Prebisch para com essa besteira de ser pau e vir para o Brasil, que a gente está precisando dele aqui para formular política aqui. Então, existia uma interlocução, existia esse respeito mútuo, mas, naturalmente, eram antagonistas e estavam em lados opostos do debate sobre a condução da política brasileira. E aí, puxando para aquilo que o Luiz Felipe havia colocado, me parece que, durante boa parte do século XX, o Furtado foi o vencedor, né? No sentido de a política que ele defendia, embora não tenha sido a que ele necessariamente praticou quando ele, né, plano trienal, mas aquilo que ele defendia acabou sendo mais colocado em prática do que o Gudan, que vai ser só depois, a partir dos anos 80 para frente. Mas acho que essa é a extensão da resposta que eu consigo te dar. Eu não tenho muito mais informação para além disso para conseguir responder. Eu tenho menos registro desse contato do que do contato com o Prebisch. Não, tranquilo. Se tu não tem a informação, imagina eu, né, Vitinho, que não sou da HPE também, então... mas valeu, não, era mais ou menos nesse sentido mesmo, só para saber assim meio que por cima, porque por curiosidade de ser exatamente dois contemporâneos, né, que estavam ali no meio do debate também, acho que foi mesmo isso, né, no período ali, separando, que nem o Fonseca ali, que nem falou do Fonseca, né, separando entre desenvolvimentista e o resto, mais ou menos, né, o desenvolvimentista ganha de 30 a 80, né, não tem o que fazer. E depois, claro, as coisas mudam. Mas seria mais nesse sentido, né? A agenda do Furtado vem, né, e fica por bastante tempo. Mas é mais nesse sentido. Pegando esse gancho que você falou do Furtado aqui, só mais um ponto, para não me estender muito também, eu não sei como é que é o limite de horário, vocês, por favor, me cortem se eu falar demais. Mas tanto o Furtado quanto o Gudan, eles entram na economia não como indivíduos formados em economia, né? Eles estudam, né? São em uma outra era, não existia o curso de economia. E aí, o Gudan, ele é um engenheiro de formação, o Furtado, ele é um jurista de formação. E isso acaba que tem uma influência muito marcante na forma como os dois acabam abordando a economia como um todo, né? Um vai ter uma visão muito mais mecanicista, que é o caso do Gudan, do que o Furtado. O Furtado vai ter uma perspectiva muito mais social do que o Gudan em relação
a economia. E isso é algo que prevalece nesse primeiro momento em que a gente tem essas duas tradições, não sei se posso chamar de tradição, mas de economistas, uma com uma origem no direito e outra com origem na engenharia. Via de regra, aqueles que têm uma origem na engenharia têm essa visão mais mecanicista, essa perspectiva mais mecanicista, ao passo que aqueles que tinham uma origem no direito vão ter uma perspectiva mais social do que os engenheiros, coisa que, enfim, depois a gente vai ter uma mudança com a criação do curso de economia, né? Mas até 45 vai ter essas duas linhas conflitantes no debate nacional. Só para enfiar a colher e bagunçar um pouco o seu argumento, quer dizer, o Simonsen era engenheiro, né? O Simonsen é engenheiro, é verdade. E era e tem, vamos dizer assim, uma abordagem meio de história econômica, né? Assim, tanto que o que o Goudin fala dele é o seguinte, e que eu acho que é até uma acusação procedente, né, que o Goudin faz, claro, que a partir do ponto de vista dele, né, da sua formação, que nos anos 40 já era um cara erudito em economia, coisa que o Simonsen não era, mas ele diz, olha, não tem teoria econômica nisso que você está falando, são propostas meio... E ele, como você bem falou, tinha horror ao termo planejamento, planificação, achava isso, né, conducente ao autoritarismo e tal. Então, assim, mas ele vai fazer uma cobrança ao Simonsen lá no famoso debate, que é uma cobrança justa, no sentido assim, olha, você está falando aqui de planejamento econômico, mas você não sabe nada de economia, né? E aí é um pouco que o Simonsen vai tentar buscar com o próprio Landau, lá, essa coisa de tentar montar um rudimento ali de uma teoria do planejamento, mas ele, vamos dizer assim, o engenheiro, mas aí eu acho que assim, só também para dizer que, para não dizer que eu estou sacaneando, mas é assim, no caso do Simonsen tem uma sobredeterminação que eu diria que aí não tem jeito, aí é uma coisa meio Gramsci mesmo, assim, no sentido, o cara é um intelectual orgânico dos industriais, não tem como, e aí ele vai usar muito desses argumentos manoilesco, Liszt, não sei o quê, para construir uma história, né, que é uma história do usar a industrialização, né? Então, estudar a história do país para dizer, olha, o problema daquela economia colonial, cíclica e tal, é que, vamos dizer assim, estávamos dependendo, né, de um produto de exportação e tal. No fundo, o argumento é o quê? A indústria, ela endogeniza, né? Embora o senhor não usasse esse tipo de palavra, mas a indústria endogeniza o dinamismo econômico, e aí a economia não fica, né? Ela não se torna, ela não é cíclica mais, né? Tanto que o Simonsen nunca falou em ciclo da indústria, ele sempre fala, não, o cara que, né, falou que a história econômica é ciclos, mas são ciclos de exportação, ciclos de produtos primários, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, tem uma sobredeterminação aí que faz com que o engenheiro acabe se tornando um defensor, vamos dizer assim, dessa perspectiva meio de usar a história para provar um ponto, né? Que aí, no caso, era o ponto da industrialização. Mas, no geral, eu concordo com a sua ideia da existência de economistas, né? Vindos do direito, vindos da engenharia. Acho que é um contraponto interessante de fazer também, mesmo já no século XIX, né? Você tem Rui Barbosa, que aí é, sobretudo, um jurista, né? Totalmente jurista, e um Vieira Soto, por exemplo, que é da engenharia, né? Então, assim, ainda num outro registro, nós estamos falando aí 50 anos antes, talvez, desse debate, mas é interessante pensar, assim, dá até uma pesquisa isso aí, hein? A tradição dos engenheiros, pensar no Brasil, assim, a tradição dos juristas na economia. Enfim. Vamos conversar isso aí, que eu tenho ideia sobre isso. Mas, não, você está absolutamente correto. O Simonsen é um contraponto nesse sentido. Acho que a regra, de maneira geral, acho que tem um pouco disso. Mais da escola politécnica, Vieira Soto. Vieira Soto foi professor de economia política na Politécnica. Na Politécnica, Enfim, e aí, em relação a Manoilesco, é curioso que o Goudin tinha pavor a Manoilesco. Ele detestava Manoilesco. Ele fala que o Brasil é o paraíso do Manoilesco, que é uma coisa horrorosa. Tem que mudar isso aqui, porque do jeito que está, não vai ter jeito. Mas, sim,
de fato, o Simonsen é um contraponto nessa história, sem dúvida. Beleza. Algo mais, gente? Já estamos aí também há um bom tempo conversando. Acho que podemos encaminhar para encerrar, Aline, não tendo mais perguntas. E, novamente, claro, antes de encerrar, agradecer ao Vitor a participação e, enfim, a apresentação e as respostas. Sempre, enfim, muito, muito prazeroso estar aqui, batendo um papo. E é isso, espero que a gente se reencontre aí em cenário, em momentos presenciais, em momentos ainda mais agradáveis que esse, né? E acho que com isso encerrar aqui e agradecer mais uma vez aí ao Vitor e a todos que participaram. O prazer é todo meu. Obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ponto, qualquer reclamação, qualquer sugestão, podem me escrever, né? E esperemos que os eventos possam voltar a ser presenciais logo em breve. Beleza. Muito obrigada. Parabéns, Vitor. Muito obrigada novamente pela participação, pela aula, né? Por proporcionar esse debate. Obrigada também, Luiz, pelo debate. Eu acho que é sempre enriquecedor, principalmente quem não é da área. A gente aprende muito. E aí, então, eu finalizo então na verdade, essa abertura dos nossos seminários de pós-graduação em economia da CEDEPLAR, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado.